Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 701, aula de Educação Física. Gente, encerramos agora mais um período de avaliação, o penúltimo período pra gente, não é mesmo? Então, vamos focar agora no quarto bimestre, o nosso último período. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar mais uma vez, mas não esqueçam, mantenham as atividades em dia, assistam às aulas, façam a parte de vocês que eu tenho certeza que vocês vão alcançar muito sucesso. Gente, nas últimas aulas nós falamos sobre a flexibilidade. Foi a última capacidade do movimento que nós vimos durante esse ano, né? Vai ser a última vista durante todo esse ano. Hoje, nós vamos iniciar um tema bem interessante, que são os Jogos Paralímpicos. Só que antes da gente iniciar nesse tema, nós vamos retornar lá e fazer e corrigir a nossa atividade do livro, que foi a atividade de casa que foi passada na última aula. Então, se você não conseguiu fazer, se você esqueceu, pausa o vídeo, tenta fazer a atividade e volta aqui só depois para poder acompanhar a correção. Essa atividade é bem importante para a sua aprendizagem. Então, faz isso aí que eu estou pedindo, que vai valer a pena. Vamos lá. Se você já fez a atividade, pode dar sequência e acompanha a correção. Então, turma, vamos lá, vamos iniciar aqui a correção da nossa atividade, livro, página 76. Aqui no número 1, eu deveria analisar as imagens, essas fotos aqui abaixo, e dizer em que a flexibilidade influencia nos movimentos que essas pessoas aqui estão realizando, certo? Eu deveria observar as 5 imagens e dizer em que a flexibilidade influencia, em qual momento a flexibilidade é importante nesses movimentos aqui que as pessoas estão realizando. Bem, vamos lá. Na letra A, nós temos uma pessoa fazendo um gol assim de bicicleta, né? A foto A. Nesse momento, você poderia dizer assim, ó, essas aqui são apenas sugestões de respostas. Vocês poderiam elaborar a resposta de vocês da forma que vocês acharem mais conveniente. Mas como sugestão de respostas para a foto de letra A, eu digo o seguinte: a flexibilidade é importante nesse momento, pois o jogador estende a perna em grande amplitude articular para alcançar a bola. Então, essa amplitude das articulações para alcançar a bola é uma importante identificação da flexibilidade, certo? É um lugar onde nós podemos visualizar a flexibilidade de uma forma bem clara, certo? Foi na figura da letra B, uma pessoa pulando carniça, né? Uma mulher saltando sobre um rapaz. A moça precisa de flexibilidade para afastar as pernas no momento da passagem sobre o rapaz. Se ela não afastar as pernas com uma grande amplitude, a brincadeira não vai dar certo, né? Provavelmente vão cair os dois ali no chão. Nas letras C, D e E, você poderia dar a resposta bem parecida, porque para realizar esses movimentos, não existe uma grande necessidade de realizar movimentos com grandes amplitudes articulares. Os movimentos são bem reduzidos, a menos que aqui na figura da letra D você dissesse que a pessoa precisava da flexibilidade para alcançar um livro que por acaso esteja numa prateleira mais alta. E alguns alunos costumam observar também a importância da flexibilidade para alcançar os diversos locais, né? Para alcançar as teclas, né, do celular ali. Você precisa da flexibilidade dos dedos, né? Você precisa fazer movimentos com grande amplitude articular usando os dedos, certo?
Agora, a questão número 2, galera, tem a ver com a atividade prática que foi proposta na semana passada. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer, tenham conseguido copiar os movimentos que foram propostos lá no nosso alongamento, para que vocês tenham material suficiente para responder essas perguntas. A letra A, ela é totalmente pessoal. Você vai dizer em quais dos movimentos que foram propostos que você sentiu maior dificuldade, certo? Você vai dizer em quais dos movimentos que foram propostos lá na nossa atividade prática, no vídeo, né, da senhorinha lá que fazia os alongamentos, quais daqueles movimentos você sentiu maior dificuldade. Na letra B, você deveria dizer, de acordo ainda com aqueles movimentos, quais foram as partes do corpo em que a flexibilidade foi mais solicitada. Será que aqueles movimentos de alongamento exigiram maior flexibilidade dos braços, das costas, das pernas, dos pés, certo? Na letra B, então, a maior flexibilidade exigida foi das articulações das pernas e também da coluna, né, das suas costas. Na letra C, você deveria dizer se você acha importante melhorar a flexibilidade nessas partes do seu corpo. Você acha importante exercitar, aprimorar a sua flexibilidade? Sim ou não? Provavelmente sim, né? Vocês deveriam lembrar que a flexibilidade, ela deve ser exercitada, ela deve ser aprimorada, sempre respeitando os limites do seu corpo, certo? E quando você melhora a flexibilidade, você pode realizar de forma mais simples as suas atividades de rotina, de uma forma com menos sacrifício. Você poderia realizar as suas atividades de rotina, por exemplo, subir escadas, alcançar objetos que estão distantes, altos, certo? A flexibilidade pode te auxiliar nessas atividades aí mais básicas. Então, galera, concluímos aqui a correção da nossa atividade na página 78. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer tudo certinho, tenham conseguido acompanhar a correção. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesitem, enviem uma mensagem lá no WhatsApp ou no e-mail que já é conhecido por vocês. Agora nós vamos dar início à nossa aula de hoje, ao tema da nossa aula de hoje de forma mais específica. E o tema da nossa aula hoje é Jogos Paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos são os jogos realizados paralelos aos Jogos Olímpicos. Por isso, eles têm esse nome. Os jogos que são realizados paralelos, ali, ó, acabou os Jogos Olímpicos, temos os Jogos Paralímpicos. E além deles serem realizados assim em paralelo, eles também têm uma outra peculiaridade. Eles são realizados, os seus atletas, todos eles têm alguma deficiência, seja ela intelectual, motora, sensorial, e eles vão lá e dão um show de superação. São jogos que geralmente são muito emocionantes, porque envolvem pessoas que ou já nasceram com essa deficiência e passaram por muitas dificuldades, muitas cirurgias ao longo da vida e superaram todas essas dificuldades e estão lá provando as suas habilidades, provando que são capazes, mostrando que os problemas da vida não podem nos limitar, nos dando verdadeiras lições para a nossa vida como um todo. Eles também são jogos que são realizados por pessoas que ou já nasceram, né, como eu acabei de falar, ou pessoas que em algum momento da vida sofreram algum acidente ou por algum outro motivo acabaram perdendo um membro ou acabaram
se tornando pessoas com deficiência, certo? Então vamos lá, aqui nós temos um pouquinho da definição. O que são os Jogos Paralímpicos? Os Jogos Paralímpicos, eles são um evento esportivo constituídos por competições de alto nível, galera. A cada dia mais, o nível dos atletas que participam dessas competições tem crescido. E muitas vezes, os atletas paralímpicos até mesmo superam os índices dos atletas olímpicos. O que eu quero dizer com isso? Que não pode existir assim, aquele ali é do esporte paralímpico, eles são os coitados, eles são um pouco menos capazes. Não, galera, esse pensamento não pode existir. Os atletas paralímpicos, eles têm todo o seu valor, eles merecem todo o nosso respeito e eles têm um grande potencial esportivo dentro lá das suas modalidades, né? E essa competição, como está dito aqui, desde portadores de algum tipo de deficiência, desde que eles sejam portadores de algum tipo de deficiência, ou seja, pessoas sem deficiência não podem competir lá no meio das pessoas com deficiência. Essa é uma modalidade exclusiva para pessoas com deficiência, seja uma deficiência física ou sensorial. Gente, os Jogos Paralímpicos, ninguém sabe exatamente quando que foram criadas as disputas, né? As competições esportivas que envolviam as pessoas com deficiência. Mas os historiadores, assim, de acordo com os primeiros registros, eles dizem que as primeiras competições que envolviam pessoas com deficiência, elas ocorreram nos Estados Unidos e na Inglaterra, porque muitos homens que eram fisicamente ativos acabavam indo para lutar na Segunda Guerra Mundial e perdiam algum tipo de membro ou tinham algum tipo de trauma muito grave que acabava os deixando sem um sentido, né, para a sua vida. E esses homens acabaram sendo reunidos, treinados e originando, né, dando início às primeiras competições que envolviam pessoas com deficiência. É isso que acredita-se. E a primeira competição que se tem registro, né, que envolvia pessoas com deficiência, ela aconteceu num hospital londrino, no ano de 1948. Esse hospital ele era voltado para recuperar, o objetivo desse hospital era recuperar pessoas que tinham lesão na medula óssea. E esse é considerado o grande marco do esporte paralímpico. A origem mesmo, né? E galera, vamos falar um pouquinho mais agora sobre as categorias. As categorias dos Jogos Paralímpicos. Eu falei um pouquinho mais cedo para vocês que pessoas com deficiência, elas não podem competir nos Jogos Paralímpicos. Pessoas sem deficiência não podem competir nos Jogos Paralímpicos lá nas provas com as pessoas com deficiência, não é mesmo? É preciso que haja uma categoria específica para que essas provas tenham igualdade, né, nas suas disputas, para que as pessoas venham a competir em igualdade de condições. E para garantir essa igualdade, né, para que não tenham fraudes, para que não tenham trapaças, né, botar uma pessoa que tem uma limitação maior para competir com uma pessoa que tem uma limitação um pouco menor. Quando uma pessoa ela está interessada, né, tá lá iniciando a sua carreira no meio esportivo paralímpico profissional, quando ela quer disputar os Jogos Paralímpicos, ela precisa se submeter a uma avaliação que é conduzida pelo Movimento Paralímpico Internacional. E essa avaliação
ela vai classificar a pessoa, né? De acordo, ela pode ser classificada como amputado, paralisado cerebral, deficiente visual, lesionado na medula espinhal, deficiente intelectual ou lesoutres, que são outras categorias que são constituídas com indivíduos com falta de mobilidade ou que não se encaixe, deficiências variadas que não se encaixem em nenhuma das outras categorias que foram citadas acima. Então, galera, nós temos muitas categorias. Nós não temos somente 2 grandes grupos. É isso que vocês precisam entender. Nós não temos somente 2 grandes grupos de categorias. Pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Dentro das pessoas com deficiência, nós temos ainda esses vários grupos, esses grupos variados que vocês viram aí, ó. Amputados, paralisados cerebrais, deficientes visuais, lesionados na medula e além dos outros, né? Que inclui pessoas com deficiências variadas. Certo, galera? Estão conseguindo acompanhar? Qualquer dúvida, já sabem. Enviem lá através do WhatsApp ou do e-mail. Se você precisar, dá um pause na nossa aula, respira um pouco, vai lá, bebe uma água e volta aqui, porque agora nós vamos começar a falar sobre as modalidades dos Jogos Paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos, eles acontecem em muitas modalidades. Algumas modalidades que também tem nos Jogos Olímpicos, e outras, além de outras que são exclusivas dos Jogos Paralímpicos. E agora nós vamos falar sobre algumas delas. A primeira é o atletismo. O atletismo, ele é composto por provas de corridas, saltos, lançamentos, arremesso. E os participantes dessa modalidade, eles possuem deficiências físicas ou visuais. E nós vemos aqui, além do competidor, né, que é essa pessoa que está aqui vendada, nós temos a figura do guia, que é quem vai orientar a corrida ali, ó, vai estar juntinho correndo com a pessoa com deficiência e evitando, né, que ocorra algum acidente com essa pessoa durante seu percurso. Então, a primeira modalidade dos Jogos Paralímpicos é o atletismo. Segunda modalidade, galera, é o basquete em cadeira de rodas. Essa modalidade é como o basquete tradicional, é claro que suas regras sofrem algumas adaptações. Ele é disputado nas categorias masculino e feminino e essa modalidade também ela é uma das mais importantes nos Jogos Paralímpicos, porque ela é uma modalidade tradicional. O basquete, ele ocorre desde a primeira Paralimpíada. Então, já é uma modalidade bem tradicional que vem sendo desenvolvida ao longo de muitos anos. A próxima modalidade que nós vamos ver aqui é a bocha. A bocha, ela é basicamente assim. Tem uma bola, que é o alvo, e os participantes têm uma determinada quantidade de bolas ali em sua posse. Cada participante tem as suas bolinhas de uma cor. E o objetivo é lançar as suas bolinhas o mais próximo possível dessa bola branca aqui, que é o alvo. Essa modalidade ela é disputada por pessoas com paralisia cerebral severa. E as competições, elas são nos 2 sexos, né, masculino e feminino, e podem ser individuais ou em dupla. Bocha é uma modalidade que tem conquistado bastante medalhas para o esporte paralímpico brasileiro. Próxima modalidade é o ciclismo. O ciclismo é uma modalidade disputada por atletas com deficiência, com paralisia cerebral, deficiência visual, amputados e lesionados medulares, ou seja, é uma modalidade que abrange pessoas com variadas deficiências, né?
A bicicleta sofre essas adaptações, como vocês podem ver aqui na imagem, e são provas de velocidade disputadas aí nos Jogos Paralímpicos. A próxima modalidade que nós vamos ver aqui é a esgrima. A esgrima, ela é exclusiva, ela é restrita para atletas com dificuldade de locomoção. Como nós já conhecemos tradicionalmente, a esgrima ela é a luta com espadas. É uma modalidade tradicional também para pessoas que não têm deficiência. Mas aqui nos Jogos Paralímpicos ela é restrita para pessoas com dificuldade de locomoção. Mais uma modalidade que nós podemos conhecer aqui, que são disputadas nos Jogos Paralímpicos, é o futebol de 5. Essa modalidade ela é disputada por homens com deficiência visual. Futebol de 5 é bem semelhante ao futebol tradicional, né? Só que os atletas eles possuem deficiência visual, eles não enxergam. E para garantir a igualdade de condições, os atletas usam vendas nos olhos, porque se por acaso algum deles tiver um comprometimento um pouco menor, ou seja, por acaso tem a capacidade de enxergar pelo menos vultos, ele não leva vantagem sobre os demais atletas que por acaso sejam totalmente cegos. Então, essa modalidade é o futebol de 5. Próximo, futebol de 7. Futebol de 7 é uma modalidade com regras semelhantes ao futebol tradicional e é restrito a homens. Só que diferente do futebol de 5, que é disputado por homens com deficiências visuais, no futebol de 7 nós temos homens com deficiências intelectuais ou homens paralisados cerebrais, certo? Futebol de 7. Galera, essas foram algumas modalidades dos Jogos Paralímpicos. Eu vou encerrar a nossa exposição das modalidades dos Jogos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido assimilar bastante. Vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.